Olá, meus alunos e alunas da FAT Vale. Considerando a impossibilidade de estarmos juntos agora nesse período de isolamento social, eu vou retomar nossa matéria falando sobre os direitos dos advogados. Nós já avançamos em parte dela. Eu vou me permitir voltar no início para que a gente possa ter uma sequência normal e o material também fique completo. Então vamos caminhar para vocês aí desde o início da parte dos direitos dos advogados, deixando já as outras partes que nós já mencionamos, mas voltando aí nesse assunto tão importante que é o direito dos advogados. Pois bem, então vamos lá. Nós, só para relembrarmos aí, nós já conversamos sobre o artigo 6º, que fala sobre a inexistência de hierarquia, né? Inexistência de hierarquia e também a subordinação que não existe entre magistrados, advogados, membros do Ministério Público. Então o advogado ele não deve ser de forma alguma subordinado ou respeitar qualquer tipo de hierarquia no trato, no dia a dia forense com esses servidores. Portanto, nós temos aí no artigo 6º, né, vocês vão ver aí já no nosso material, que diz o seguinte: não há hierarquia nem subordinação entre advogados e magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Lembrando que também no parágrafo único está estatuído que as autoridades e servidores públicos e serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, um tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Portanto, fica aí a releitura desse dispositivo, lembrando que, a partir de agora, a gente passa a tratar dos direitos dos advogados estabelecidos no artigo 7º. Dentre eles, eu vou citar os incisos, né, do dispositivo e praticamente a sua transcrição literal, para que a gente possa ter uma sequência mais adequada. Vamos lá, então. Nesse próximo slide, nós temos o que se considera um dos pilares da advocacia, né? Exercer com liberdade, aliás, a profissão em todo o território nacional. Isso significa que o advogado, uma vez inscrito na OAB, ele pode advogar em todos os estados da nação brasileira. E ele não há nenhuma limitação para que ele possa exercer determinado tipo de atividade, não podendo exercer outras. Por exemplo, na Inglaterra existem os barristers e os solicitors. Os barristers são advogados capacitados para poder fazer sustentações orais perante os tribunais. Já os solicitors são aqueles pareceristas que peticionam documentos e não têm autorização para fazer sustentação oral perante a corte inglesa. Aqui no Brasil não tem nenhum tipo de limitação. O advogado, uma vez inscrito na OAB, pode exercer livremente a sua atividade em qualquer dos estados, em qualquer tribunal, em qualquer instância da justiça brasileira. Nesse slide especificamente, vamos tratar da inviolabilidade do local de trabalho e também dos instrumentos do advogado como uma das prerrogativas também extremamente importantes para o exercício da advocacia. Vamos lá então, a leitura do dispositivo diz o seguinte: a inviolabilidade de seu escritório e de seu local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia, constituem também um direito do advogado. Portanto, o local de trabalho do advogado, em razão de ter inúmeras informações, não só de um cliente específico, mas de vários clientes, de ter informações que podem ser tidas como confidenciais e extremamente importante para a defesa das demandas que o advogado patrocina, esse local ele é inviolável. Obviamente, existem algumas relativizações desse direito. Por exemplo, quando o advogado é investigado em relação à prática de crimes, seja até mesmo no exercício da profissão, essa inviolabilidade ela pode ser flexibilizada através de uma determinação judicial para busca e apreensão em seu local de trabalho, de equipamentos de trabalho, instrumentos de trabalho, desde que o advogado seja investigado pela prática de supostos crimes relativos à advocacia, a qual ele participa, o escritório que ele participa, uma sociedade em que ele participa, enfim, até mesmo na advocacia individual. Nesse slide eu trago uma notícia sobre o assunto que a gente acabou de falar no slide anterior, que relaciona-se aí à inviolabilidade do advogado, né? Aí tem a matéria que foi publicada no Migalhas, aquele site conhecido aí de matérias jurídicas, em que o senhor Écio Quaresma, advogado na área criminal, não aceitou ser revistado. Vamos ver aí.
né, a leitura da matéria é a seguinte. No último dia 24, o advogado Hércio Quaresma tentou entrar no Fórum de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e em razão de portar uma bolsa, foi informado pelos agentes de segurança do fórum, né, de que seus pertences deveriam ser revistados. O advogado questionou a determinação e se recusou a ter de passar pela revista para entrar nas dependências do tribunal. Segundo o causídico, a entrada só foi permitida após a juíza de direito Mariana Ciani intervir e deixar que ele entrasse na corte sem ter de passar pelo procedimento. Na audiência, Quaresma agradeceu a intervenção da magistrada e criticou a determinação de que todos os advogados precisam ser revistados para entrar no fórum. Em vídeo encaminhado ao Migalhas, o advogado cobrou a atuação da OAB em relação à revista feita em advogados na entrada dos fóruns em todo o país. Essa matéria, como eu disse, foi publicada no site Migalhas e a data de 29 de maio de 2019, que está aqui embaixo. E para saber mais, aí, quem quiser acessar, ou basta pesquisar no YouTube, né, pelo título aí, advogado Hércio Quaresma não aceita ser revistado, ou mesmo digitar esse link que está aqui embaixo, ok? Nesse tópico, vamos tratar da comunicação dos advogados com seus clientes. E nesse caso, especificamente sobre a comunicação, nós temos um dispositivo que diz o seguinte: é direito do advogado comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis e militares, ainda que considerados incomunicáveis. Vejam bem, toda determinação de incomunicabilidade de um preso em razão de uma prática de um crime que ele deva, em razão da natureza do crime ou da gravidade do crime, ou por que circunstâncias se deva isso, se for decretada a sua incomunicabilidade, isso não se estende ao advogado. O advogado tem total direito de acesso ao preso, portanto, não pode ser impedido independentemente de ter sido decretada essa incomunicabilidade. E lembrando que mesmo que ele não tenha procuração, porque o advogado ele pode inclusive conversar com o cliente no primeiro momento, buscando informações suficientes sobre se ele vai ter interesse ou não na contratação daquele serviço, se ele tem interesse, se até mesmo a causa que ele está sendo colocada em questão para ele é de sua especialidade, se ele atuaria, e aí podendo também fazer a sua proposta de honorários para que o cliente defina pela contratação ou não do advogado. Portanto, exigir procuração nesse momento não é uma determinação legal. Agora vamos tratar nas hipóteses em que o advogado possa vir a ser preso. Nesse dispositivo, considera-se o seguinte: é direito do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura de auto respectivo sob pena de nulidade. Nos demais casos, apenas a comunicação expressa à OAB. Então vejamos, o caso de prisão em flagrante por motivo ligado à advocacia, exige-se a presença de um representante da OAB. Nos demais casos em que a prisão do advogado se dê por circunstâncias alheias à profissão, basta o simples comunicado à seccional da OAB. Portanto, se não houver esse procedimento, se não for verificado esse procedimento, a prisão do advogado passa a ser nula, o ato é totalmente revestido de nulidade. Portanto, daí a importância da observância desse dispositivo. Outro direito conferido aos advogados é o direito de não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. O que seria então a sala de Estado Maior? A diferença entre sala de Estado Maior e cela especial está exatamente no fato de que a sala não possui grades e tem comodidades como banheiros exclusivos, né, banheiros que não tenham as características de uma cela conforme os estabelecimentos prisionais normais. Nesse caso, o advogado ele tem direito à sala de Estado Maior desde que o crime, porque ele esteja sendo penalizado, esteja ligado ao exercício da profissão. Se for um crime comum, ele não tem direito à sala de Estado Maior, mas sim cela especial, tal qual as outras profissões também de nível superior. E o interessante é que o STJ também entendeu que o advogado que é preso em razão do débito de pensão alimentícia não tem direito à sala de Estado Maior e sim cela especial. Por quê? Porque nesses casos
a natureza da prisão seria a natureza de prisão civil e não penal. Não seria prisão penal. E nesse caso também não seria deferido a ele esse direito de sala de Estado Maior. Outro ponto interessante é o advogado que se licencia voluntariamente. Nesse caso, ele permanece com o direito de ser recolhido em sala de Estado Maior, desde que o crime tenha vinculação com o exercício da advocacia. Nós temos um exemplo aqui bem interessante que eu trouxe para vocês logo aqui abaixo, que foi publicado no jornal O Tempo. Um advogado de Contagem condenado a 99 anos de prisão e foi convertido em prisão domiciliar. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui que segue no próximo slide. Aqui nós temos o jornal O Tempo, a matéria que traz a informação, a razão pela qual a prisão desse advogado foi convertida em domiciliar. Nós temos aqui que ele foi, resumidamente, né, o advogado foi condenado a 99 anos e 10 meses de prisão. No entanto, a própria OAB, ao analisar a cela onde ele estava recolhido, a sala de Estado Maior, que, segundo o juiz que proferiu a decisão que o condenou, ela tinha todas as características de sala de Estado Maior. Porém, houve uma discordância da Ordem dos Advogados do Brasil e o juiz, para que não tivesse nenhum problema com a nova lei de abuso de autoridade por estar infringindo prerrogativas de advogado, decidiu pela conversão da prisão em prisão domiciliar. E ele destaca em seu trecho, que trouxe até uma certa diferença aí nos julgados, né? Um destaque especial para essa decisão é que ele invoca o Raul Seixas, né? Que ele diz assim: como diria Raul Seixas, eu não sou besta para tirar onda de herói. E nesse caso ele conferiu a prisão domiciliar e não quis bancar, né, o seu entendimento aí, com medo de que pudesse talvez ser reconhecido como uma ofensa à prerrogativa dos advogados e ele ser aí responsabilizado por um abuso de autoridade, né, caso que poderia, pela nova lei, poderia configurar.